Olá pessoal, meu nome é Felipe e na aula de História de hoje estaremos falando sobre a pré-história. A pré-história foi o período histórico mais longo que já existiu na humanidade, já que começou com o surgimento do ser humano na Terra e se encerrou com o surgimento da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A escrita foi um fator muito importante levado em consideração pelos historiadores no século XIX, porque eles acreditavam que somente através da escrita era possível reconstituir a história de um povo, de alguma população, porque nessa visão eles tinham em mente que a escrita era a fonte mais confiável. Apesar de a pré-história não ter tido a escrita, o seu estudo é feito através da análise de resquícios do ser humano no ambiente. Especificamente, a análise de restos fósseis do ser humano ou vestígios de utensílios, materiais, moradias ou qualquer outra marca que o ser humano deixou no ambiente. Um exemplo que pode explicar muito bem uma fonte histórica da pré-história é a análise e o estudo de pinturas rupestres, onde os seres humanos deixavam marcado os vestígios da história naquela época, mesmo que de forma bem primitiva. A pré-história é um período histórico muito longo e, por conta disso, nós devemos estudá-la em 3 grandes partes, começando pelo período paleolítico, depois pelo período neolítico e se encerrando com a Idade dos Metais. O período paleolítico é marcado pela forma como os seres humanos viviam, ou seja, eram seres nômades. Eles viviam se locomovendo ao redor do território em busca de alimentos que eram obtidos através de caça, de pesca ou da colheita de frutos. Justamente por não ter esse caráter fixo, essa moradia fixa, o ser humano era denominado como um ser nômade. É importante mencionar que no período paleolítico, o ser humano passou a dominar o fogo, o que foi de muita importância, já que através desse manuseio do fogo, passou a cozinhar os seus alimentos, passou a ter iluminação pela parte da noite e se proteger de outros animais mais agressivos. Agora, entrando no período neolítico, o período neolítico foi altamente influenciado pelas mudanças climáticas que aconteceram na Terra. E o ser humano, que antes era um ser nômade, passou a ser um ser sedentário, pois passou a se estabelecer fixamente em locais próximos a rios, por exemplo, e por conta dessa estabilização fixa em alguns locais, o ser humano passou a desenvolver atividades como a agricultura e passou a domesticar os animais. E por conta desse caráter fixo, a formação dos primeiros aglomerados populacionais começaram a existir, mesmo que de forma bem primitiva. Seguindo agora para a Idade dos Metais, encerrando a terceira grande divisão da pré-história, o ser humano, seguindo nessa evolução de saber lidar melhor com o ambiente em sua volta, passou a dominar os metais, começando pelo cobre, depois pelo bronze, e depois passou a desenvolver atividades mais complexas envolvendo a metalurgia dos ferros. E seguindo essa onda de evolução, o ser humano as populações que detinham o melhor manuseio do ferro passaram a ter vantagem sobre as outras, porque o ferro foi de extrema importância, os metais foram de extrema importância para a construção das sociedades e para a sua própria proteção ou desenvolvimento de novas armas para se proteger. Então, concluindo a questão da pré-história, nós devemos entender que é um período muito longo que demonstra como o ser humano aprendeu a lidar com o ambiente à sua volta, de forma primitiva e estabelecendo, assim, as bases de como ele se desenvolveria no futuro, esse contato com o ambiente à sua volta. No mais, a aula se encerra por aqui. Agradeço, pessoal, e até a próxima.